Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora. Com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Hoje, pela primeira vez, gravando à noite. O desafio foi muito grande essa semana. Estou passando por uma fase de muitas transições, mas aqui estou firme, forte, fazendo o que tem que ser feito, feliz por estar fazendo tudo e por estar vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Tá muito calor aqui na Europa, gente. Para vocês que estão me ouvindo de algum país da Europa, se hidratem, porque realmente esse ano está muito quente. Bom, nós chegamos no episódio 6 da série Comunicação que Vende, Conecta e Posiciona. Então, nós chegamos na fase que nós vamos fazer uma transição da comunicação presencial para a comunicação digital. Então, depois de ensinar voz, apresentação, escuta ativa, linguagem corporal, agora é o momento de mostrar como tudo isso se aplica nas redes sociais. Porque a grande dificuldade que nós temos é levar o nosso posicionamento offline para o online. Você construir o seu posicionamento digital é muito desafiador, porque você tem que vencer a barreira do medo, o medo de críticas, você está atingindo pessoas que estão em vários lugares do mundo, você está sendo vista por muitas pessoas, pessoas diferentes. Então, isso tende a trazer um certo receio, né? O medo de se expor, o medo de ser criticada, de ser rejeitada. Mas uma coisa que eu quero já deixar claro para vocês, gente, eu sei que assim, os primeiros haters, a gente fica muito triste, muito doída, muito magoada. Mas entenda uma coisa, isso trouxe clareza para mim e me ajudou no meu processo. Quando você recebe o primeiro hater, celebre, porque você está no caminho certo, fazendo o que é certo. Porque ninguém vai criticar alguém que está parado, que está quieta, que está se escondendo. Quem decide se posicionar, aparecer, gravar, pagar o preço, vai ser criticada. Porque, como diz a frase, muitos vão te amar pelo que você é, mas também muitos vão te odiar pelo mesmo motivo. Então, é muito desafiador, não é fácil, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita de falar para você, faz os vídeos, vai valer a pena, vale a pena quando você tem um objetivo, um propósito, mas entenda que o caminho não vai ser fácil. Não vai ser fácil você falar o que você pensa, não vai ser fácil você aparecer, porque as pessoas vão criticar a sua aparência, o seu cabelo, a sua roupa, a sua voz, vão dizer que você não tem voz para fazer uma palestra, para fazer um programa, enfim. Vão aparecer críticas de todos os lados. Mas não se preocupe com isso. Como eu falei para vocês, as críticas são um índice, né, de que você está no caminho certo, fazendo o que é certo, lutando por aquilo que você acredita. Então, hoje nós vamos falar sobre a comunicação digital, como transformar conteúdo em clientes, porque muita gente confunde. Muita gente acha que o número de seguidores é o termômetro para o seu negócio. Nós podemos sim usar o nosso perfil das redes sociais para atrair clientes, mas o número de seguidores não tem nada a ver com o número de clientes. Quando você consegue criar um posicionamento que atrai os clientes certos, os clientes qualificados, ótimo, parabéns. Mas é um caminho longo. Nem sempre você vai conseguir isso de maneira rápida. É uma construção que vai ser gerada aos poucos. O que aconteceu comigo? Qual foi a minha experiência? A minha experiência foi que o meu perfil, ele passou por várias fases diferentes. Ele passou pela fase que eu estava começando a empreender, então eu precisava destravar. Aí, o que eu percebi? Eu
estava dando dicas de festas. Acabei virando a menina das diquinhas. E eu não queria isso. Como se diz, diquinha é o meu pix, né? Eu já ouvi essa frase por aí. E eu não queria ser a menina das diquinhas. Eu queria ser a empresária que atrai clientes. Mas, claro, naquele momento eu estava destravando. Eu estava começando os meus primeiros vídeos para que eu conseguisse criar o meu posicionamento, para que eu conseguisse ter segurança para falar diante da câmera, segurança para aparecer. E eu vou te contar, aconteceu de tudo. Criticaram o meu cabelo, criticaram a minha roupa. Quando eu lancei o programa Atitude Empreendedora na Rádio Consciência FM, falaram que eu não tinha voz de locutora. Enfim, são coisas que você ouve e, como se diz, você tem que entender que a crítica não é sobre você, a crítica é sobre o outro. O outro está querendo dizer que ele não tem coragem de gravar um programa. E aí ele tá vendo você gravar, aí ele te critica para te parar. Muitas vezes não é nem maldade, tá? Muitas vezes é porque a pessoa ela está sendo confrontada com algo que ela gostaria de fazer e ela não tem a coragem suficiente. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se tranquilize, que você tenha essa clareza de onde você quer chegar e por que que você quer chegar. Quem que vai ser beneficiado com o seu sucesso? Você está lutando sozinha, você está lutando por alguém, pela sua família, pelo seu futuro, pela família que você já tem ou a família que você ainda quer construir, por você mesma, pelos seus pais, para aposentar eles. Tem que ter clareza, porque muitas vezes eu vejo que falta clareza nas pessoas. Com clareza, gente, você chega em qualquer lugar e faz o que tem que ser feito. Tem um mentor que eu acompanho que ele fala assim: pobre não tem tempo para ter vergonha de aparecer nas redes sociais, porque as redes sociais é o nosso canal de propaganda, de divulgação do nosso trabalho. Antigamente, uma empresa pagava um valor altíssimo para fazer um anúncio na rádio e na televisão. Hoje em dia nós temos as redes sociais e são várias, não é uma só, para que a gente possa usar como canal de aquisição de clientes, para que a gente possa criar nossa marca, criar o nosso posicionamento da nossa marca e, consequentemente, atrair, né, os novos clientes. Então, entenda que muitas vezes o seu problema não é falta de seguidores, é falta de uma comunicação estratégica que gera autoridade, conexão e depois a conversão. Porque muita gente foca em gerar conexão. Aí tá ali o tempo todo mostrando os bastidores, mostra a vida inteira. Não se perca com isso porque não vale a pena. Você tem que mostrar o seu conteúdo de forma estratégica. O que vale a pena você mostrar e o que não vale, tá? Não compensa você mostrar a sua vida inteira eu não tem como, eu queria fugir disso, mas não tem como. Você não precisa ser uma Virgínia da vida. Ela decidiu mostrar a vida dela e ela é muito criticada. As pessoas se acham no direito de dizer o que ela tem que fazer. A vida dela virou uma novela e as pessoas ficam esperando o próximo capítulo para que elas possam opinar, criticar. E você não precisa ser assim. Você pode usar as redes sociais como uma ferramenta para você mostrar os seus bastidores, as dificuldades. Não crie um personagem, porque esse foi um erro que eu criei, tá? Eu cometi o erro de criar uma personagem, uma mulher loira, fiz luzes no cabelo e criei uma mulher forte, uma mulher que estava sempre arrumada, que parecia ter a vida perfeita. Gente, quem tem a vida perfeita? Ninguém. Então, não crie um personagem que você não vai ser capaz de sustentar. Muitos artistas se perderam, criaram o personagem venceu na vida, faturou milhões, conseguiu milhões de seguidores, mas essa pessoa se encontrou num vazio tão grande que hoje em dia ela luta
para entender a essência dela. Parece que o personagem conseguiu ultrapassar os valores, os princípios dessa pessoa e agora a pessoa se sente perdida. Então não cometa esses erros. E eu falo de coração, para que você seja 100% estratégica e intencional. Tem muita gente que confunde a intencionalidade com o interesse. Ser intencional é você ir num evento, é você participar de um networking, é você se conectar com pessoas com objetivos, onde você entrega algo e recebe algo em troca. Não é só você receber, você também está entregando algo. Isso é ser intencional. Então, quando a gente consegue ser intencional, ambos crescem. Ao contrário da interesseira, porque a interesseira é só ela que quer crescer. Então, seja 100% estratégica. Crie o seu posicionamento, escolha o seu arquétipo, escolha a linguagem que você vai usar, entenda um pouco sobre você, sobre, como se diz, o que você acredita, quais são os seus valores inegociáveis, para que depois você possa mostrar isso para o mundo. Porque quando você se posiciona, quando você grava conteúdo, as pessoas criam conexão com você. Então é comum elas quererem opinar sobre a sua vida. Às vezes criticar alguma atitude, alguma decisão mais séria que você tem que tomar. Então você precisa ter essa clareza, estar preparada. Então, o que eu quero deixar de mensagem para você hoje é: você não precisa viralizar para vender. O que você precisa é aprender a comunicar valor. Se você aprender a comunicar valor, você já tem aí meio caminho andado. Então, agora eu quero fazer algumas perguntas para quem é o meu ouvinte que anda aí com o caderninho, já pega papel e caneta para você responder essas perguntas. Então, eu queria que você fizesse essa reflexão com muito carinho, porque vai te ajudar. Você posta quase todos os dias e segue e sente que ninguém interage? Como que é as suas postagens? Os seus seguidores elogiam o seu conteúdo, mas poucos compram? Você já pensou que talvez o problema não seja o algoritmo? Talvez seja a comunicação? Porque muitas vezes a gente foca muito na dor e não na transformação. E ninguém está preocupado em comprar algo. Ninguém vai para as redes sociais querendo comprar algo. As pessoas vão para as redes sociais interagir, entretener. Agora, quando você tem a comunicação estratégica, que você oferece uma transformação, a pessoa vai entender que você pode ajudá-la e vai comprar. Então, você mostrar a transformação é diferente de você querer vender. Porque se você for querer vender o tempo todo, criar um conteúdo catálogo, gente, não vai dar certo. E eu falo isso de experiência própria. Eu aprendi isso na prática, não foi ninguém que me falou. E olha que eu sou a pessoa que contrata muitos cursos, eu sou a pessoa que já contratou muitas mentorias, eu já gastei muito dinheiro. Gastei não, investi muito dinheiro em conhecimento, porque conhecimento para mim é a base de tudo. Então, eu já investi muito em conhecimento e não foi ninguém que precisou me falar. Eu aprendi na prática. Então, hoje, no programa Atitude Empreendedora, nós vamos descobrir por que algumas empreendedoras conseguem transformar um simples vídeo em vendas, enquanto outras produzem muito conteúdo e continuam invisíveis. Então, qual que é o maior mito das redes sociais? O maior mito é que muita gente acredita que vender depende de ter milhares de seguidores. E não, você pode ter poucos seguidores e conseguir vender. E pode ser que tenha alguém com 1 milhão de seguidores e não vender nada.
porque a pessoa não tem uma oferta, a pessoa só está preocupada em gerar conexão, não está. Muitas vezes tem gente que nem tem infoproduto, tá ali criando conteúdo e continua preso numa atividade parecendo que ele é CLT ainda. Então, sem um infoproduto, você não vai conseguir alavancar o seu negócio. Porque para alavancar o negócio, não basta ter milhares de seguidores. Tem que ter um funil que capta os clientes e leva esse cliente até um ponto onde ele pode comprar uma solução para um problema. Então, você não depende de número de seguidores. Depende da confiança que você constrói nas pessoas. Uma audiência pequena e qualificada vale muito mais do que milhares de pessoas desconectadas da sua mensagem. Porque muitas vezes as pessoas estão ali porque te acham engraçada, porque gosta de acompanhar a sua rotina, porque aprendeu a esperar algo grátis, um conteúdo grátis seu, e nunca vai comprar nada. Então, esteja atenta a isso. Isso é um mito e você não pode cair nessa. Nós vamos falar sobre os 3 níveis da comunicação digital. O conteúdo que informa. Esse conteúdo, ele é o conteúdo que ensina algo, que entrega conhecimento, mas que não vende sozinho. Ele é um conteúdo que você vai gerar autoridade, tá? Você vai se posicionar como especialista na sua área. Mas esse conteúdo sozinho, ele não vai surtir o efeito. Imagina o seu perfil como uma página de vendas. O que tem que ter na página de vendas? O que é o produto? Para quem é o produto? Para quem não é o produto, tá? Você precisa limitar. Você tem que mostrar que a sua oferta não é para todo mundo. E você tem que mostrar os benefícios do produto. Quem é você? Então, nós temos aí quesitos importantes para que a pessoa que está do outro lado entenda o que você está entregando. Em segundo lugar, nós temos o conteúdo que conecta. Esse aqui, ele vai mostrar os valores que você defende, as suas histórias pessoais, os seus bastidores. Ele vai humanizar o seu perfil, porque perfil catálogo não vende. Não vende. Sinceramente, eu já cometi esse erro, tá? Lá no início, quando eu comecei a postar no meu perfil de decorações de festas, o meu perfil parecia um catálogo e eu não conseguia conectar com os clientes. Quando eu comecei a aparecer, contar a minha história, mostrar os desafios de empreender do zero, os desafios de não ter todos os materiais, não ter todas as condições, eu comecei a conquistar os meus primeiros clientes, inclusive clientes espanhóis, porque eu sou brasileira, moro na Espanha, comecei a empreender oferecendo o meu serviço para brasileiros, depois os latinos começaram a me contratar e por último eu consegui conquistar o público espanhol. Então foi um passo a passo que eu segui, eu fui melhorando com o tempo, né? O meu perfil passou pela fase da amadora, que eu aparecia toda descabelada, dava umas dicas assim, sem preparar nada. Depois eu comecei a criar conteúdo da cidade que eu morava. Novamente eu virei a menina das diquinhas. Quando eu vi, já tinha gente querendo mudar para a cidade que eu morava, inspirado em tudo que eu mostrava, né? Apaixonado por tudo que via nos meus bastidores, nos meus vídeos. E a pessoa queria que eu ajudasse ela. Eu falei assim, gente, eu não quero vender isso. Eu não quero ser a pessoa que tá aqui investindo tempo ajudando as pessoas a imigrarem para Espanha e para Valladolid. Não é isso que eu quero entregar aqui. Então,
eu mudei também novamente, até que eu entendi que eu tinha que me posicionar como a empreendedora que começou do zero, mostrando a minha história, os meus valores. Não precisava mostrar toda a minha rotina. Comecei a me posicionar como mentora, especialista em captação de clientes, especialista em comunicação, posicionamento, autoridade, mudança de mentalidade, um item que foi muito importante para mim. E nós temos aí também o conteúdo que converte. É o conteúdo que vai levar a sua audiência para uma decisão. Esse aqui, ele é imprescindível. E eu vejo que muitas empreendedoras cometem o erro de investir em fotos lindas, em looks maravilhosos. Aí faz maquiagem, faz cabelo, faz tudo, cuida de tudo. As fotos são impecáveis, os vídeos são perfeitos, as legendas maravilhosas, mas não tem uma oferta. Se você não tem uma oferta clara de uma transformação que você gera para o cliente, você não vai conseguir converter os seguidores em clientes, tá? Então, você precisa levar o cliente, através dos seus posts, à compra. Uma coisa que eu precisei entender, que foi muito importante para mim também, eu precisei entender que vender é digno. Eu tinha medo de vender e eu não sabia. Quando eu entendi que vender é digno, eu comecei a me posicionar de uma maneira totalmente diferente. E eu comecei a falar sobre o que eu vendia. Eu comecei a falar sobre a transformação que eu entregava. Isso mudou completamente o jogo para mim. Porque até então eu era a menina que dava diquinhas e todo mundo queria diquinha gratuita. Quando eu comecei a me posicionar como autoridade, a fazer uma oferta, fazer ali no final, pedir para as pessoas interagirem, no começo eu perdi seguidores, mas depois vieram os seguidores qualificados. O que eu vejo? Eu vejo que o meu perfil, ele foi um pouco prejudicado, entre aspas, porque ele passou por todas as transformações que eu passei como empreendedora. Ele passou pela fase da síndrome da impostora, a fase amadora. Ele passou pela fase de mudança de mentalidade. Ele passou pela fase de começar a construir um posicionamento. Ele passou por várias fases. Então, foi necessário, mas eu poderia hoje em dia ter muito mais seguidores dos que eu tenho. Mas, gente, sinceramente, não estou preocupada com isso. Hoje em dia, como eu digo, eu sou professora por formação, decoradora de festas por decisão e mentora por missão. Se tornou uma missão de vida para mim e eu estou focada em realizar essa missão. Agora, eu vou trazer para vocês os 5 erros que fazem as empreendedoras perderem clientes nas redes sociais. Então, o primeiro é publicar sem estratégia. Gente, a fase da xicrinha de café acabou. Agora o primeiro story já tem que ser uma venda clara. Ele é o story mais estratégico, oferecendo uma solução e já pedindo a cliente para clicar no link. Então não tenha medo, vender é digno, tá? Falar apenas do produto. Mostre um pouco sobre a sua vida, os seus valores, os seus bastidores, os perrengues. Porque eu me perdi porque eu criei uma personagem que ela era perfeita, ela não tinha problemas. E isso não conecta, porque a vida de ninguém é fácil. Cada fase que você vive tem desafios diferentes. Você tem a fase do início, que aí você tem que ir atrás dos clientes. Depois você começa a crescer, ter clientes, ter resultados. Você tem que começar a contratar. Tem que começar a treinar a equipe. E trabalhar com outras pessoas é um desafio muito grande. Aí você começa a fazer coisas maiores, ir para outros lugares. Você começa a fazer coisas diferentes. Gravar podcast, dar entrevista, fazer eventos maiores, né? Que é o meu caso. Você começa a fazer coisas que não
eram comuns para você até então. Então, é preciso ter mentalidade para conseguir lidar com isso. E se você cria um personagem, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Então, o que você precisa é renascer. Renascer significa você criar uma nova versão de si mesmo. Uma versão com mentalidade forte, com um posicionamento construído, com todos os detalhes que vão ser necessários para você acessar grandes resultados e para que você consiga manter esses grandes resultados. Entenda que renascer faz parte da jornada. Em qualquer momento da sua vida, você pode renascer. Nunca é tarde. Independente da idade que você tenha, independente da fase que você está vivendo, renasça. Sinta-se livre para recomeçar. Não mostrar a própria personalidade, porque o que eu percebi? Eu comecei a fazer storytelling, né? Trabalhar aí com estratégias orgânicas, tentando captar clientes. E eu percebi, entrando em alguns perfis, que muitos perfis não têm nem o básico. O arroba é um nome totalmente difícil das pessoas encontrarem. Tem símbolos, tem underline, é muita coisa. Muitas vezes as empreendedoras colocam o nome da clínica, a logo. Você não sabe quem é a empreendedora que está por trás do perfil. Não sabe o nome dessa empreendedora. Gente, isso é básico. Isso é básico. Hoje em dia você precisa aparecer. Você precisa... mas eu não quero aparecer. Então, não vá para as redes sociais. Se você quer divulgar o seu serviço nas redes sociais, é necessário você se mostrar, tá? Outra coisa importante, querer ensinar tudo. Tem muitos vídeos que parece uma aula. Aí a pessoa tá lá falando palavras difíceis e o método e como que faz. A sua cliente de sobrancelha, ela não quer aprender como que você faz a sobrancelha. A sua cliente de cílios, ela não quer saber o passo a passo para fazer cílios. A não ser que você é uma mentora que ajuda outros profissionais a se capacitarem. Aí sim é válido. Caso contrário, gente, não faz sentido. Nunca fazer um convite para o próximo passo. Se você não fala, clica, comenta, compartilha, salva, ninguém vai comprar. As pessoas estão ali prontas, esperando o comando. O cérebro, ele fica ali, ó, vendo o vídeo, falando assim, ela vai falar para eu dar o próximo passo, onde é que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Aí chega no final do vídeo, não tem uma CTA, uma chamada para ação. Aí a pessoa vai embora. Então, muitas vezes, você está perdendo vendas, porque você não está fazendo o básico. O arroz com feijão bem feito é um diferencial. O 1%, né, que é muito falado hoje em dia por muitos mentores, muitos coaches, funciona. Tem uma parte do programa que eu gosto muito de trazer para vocês, que é a parte da comunicação internacional. O que muda quando a gente fala a nível global, a nível internacional? As maiores marcas do mundo, elas não publicam por publicar. Elas publicam com uma estratégia. Gente, e quando a gente fala de branding, de marca, nós não estamos falando só de cores, de fontes, de logo, não. Nós estamos falando sobre percepção de valor. Então, qual que é a percepção de valor que você quer que o seu cliente tenha? Tem muitas marcas que a gente vê que elas até erram nesse quesito. Às vezes elas querem passar uma mensagem e aí quando elas começam a receber os hate,
que elas entendem que elas falharam. Então, tem que ter cuidado na hora de criar uma estratégia. Tem que ter uma comunicação clara. Não fique atrás de palavras difíceis, termos técnicos demais. Se comunique de maneira simples, clara, que as pessoas entendam, tá? Não fique presa a querer falar bonito, querer falar difícil. Cada postagem fortalece o seu posicionamento. Então você tem que construir o seu posicionamento com cada post que você faz. E isso é um passo a passo, tá? Nada deve ser aleatório. Não mostre coisas que não faz sentido para você. Existe intenção, existe estratégia e existe consistência. É assim que os empresários que atuam, né, no mercado global agem. Eles fazem tudo de maneira estratégica. O estilo de roupa é estratégico, a aparência é estratégica, o modo de agir é estratégico, a busca pelo conhecimento é estratégica, a forma de se comunicar, de gesticular, tudo é estratégico. A diferença entre produzir conteúdo e construir autoridade é algo bem simples que às vezes as pessoas confundem. Quem produz conteúdo informa e quem constrói autoridade influencia. É por isso que quando aparece algum assunto polêmico, os coaches, mentores, os grandes perfis estão sempre lá dando a opinião deles. Porque quem te segue quer saber como que você pensa. Qual que é o seu modo de pensar e de agir diante de uma situação adversa, tá? Então, as pessoas influentes, elas não precisam convencer o tempo inteiro. Elas inspiram confiança. Então, é assim que você deve agir. Não como alguém que está ali implorando para a pessoa comprar, para você manter o seu negócio. Agora, eu trouxe para vocês, como eu sempre gosto de trazer, um momento de reflexão. O seu conteúdo, ele está formando clientes ou seguidores? Quando alguém visita o seu perfil, entende imediatamente o valor que você entrega? Você publica para preencher um calendário de publicações ou para transformar vidas? Outro erro que muita gente comete. Contratar um social media, aí o social media fala assim, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa nem avalia se aquilo faz sentido com o que ela acredita. Tem que ter coerência. Porque quando falta coerência, o negócio não avança. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, esse programa foi feito com muito carinho. Eu sempre trago para vocês assuntos relevantes. Eu conto um pouco da minha história para que vocês entendam que eu sou uma pessoa comum que está aqui fazendo o que tem que ser feito. Eu quero que você entenda que nós podemos avançar fazendo pouco a pouco cada dia. E as redes sociais, elas não premiam apenas quem publica, elas premiam quem comunica com clareza. O conteúdo abre portas. A autoridade faz as pessoas entrarem por essa porta. E a confiança, ela transforma os seguidores em clientes. Então, não publica apenas para você ser vista. Comunique para ser lembrada. Porque uma comunicação estratégica vale muito mais do que milhares de seguidores sem conexão. O problema não é que as pessoas não veem o seu conteúdo, é que poucas conseguem perceber o valor que existe nele. Chegamos ao fim de mais um programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito.
Se você ainda não está inscrita nesse canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, compartilha esse vídeo com alguma amiga, com alguma companheira de trabalho. E eu vou amar receber o seu feedback. Se eu já te ajudei de alguma forma, deixe o seu comentário. Muito obrigada por me acompanhar. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.